Boa noite, boa noite, boa noite. Que saudade que eu tava de casa, mano. Dá um abraço aí que tá do teu lado. Dá um abraço aí que tá do seu lado. Diga, seja muito bem-vindo. Quem tá visitando a gente pela primeira vez? Tem gente visitando a gente pela primeira vez? Se tem, levanta a sua mão assim. Show, dá uma salva de palmas pra essa galera. Sejam bem-vindos. Dia 31 de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante. Cara, isso é muito especial para nós. Como cristãos, nós herdamos aquilo que esses pais da fé nos ensinaram, e principalmente a coragem que eles tiveram. Lutero, que foi o ícone da Reforma Protestante, era um simples seminarista que estava fazendo um seminário para se tornar um padre, e em meio ao seminário dele, ele se defrontou com a realidade bíblica, começou a estudar a Bíblia, e estudando a Bíblia, começou a ouvir algumas verdades que ele não ouvia do púlpito pregado. E aquilo revolucionou a vida dele. Sabe por quê? Porque a Bíblia é muito clara em dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos aqui querem ser livres? A liberdade é algo que está intrínseco no nosso desejo. Todos nós queremos liberdade. E é por esse motivo que tanta música de reggae canta sobre liberdade. É por esse motivo que Bob Marley cantava sobre liberdade. Mas o que a nossa geração não tem entendido é que a liberdade é fruto da verdade. Repete comigo: a liberdade é fruto da verdade. Não se conquista liberdade com mentiras. Não se conquista liberdade no engano. E o que nós precisamos é ganhar um banho de verdade para que então possamos ser livres. E por incrível que pareça, a Bíblia chama Jesus da própria verdade. Jesus se auto-intitulava, se auto-chamava do caminho, verdade e vida. Jesus era a verdade. Lutero conheceu a verdade. Lutero conheceu a verdade que é Jesus. E a verdade que é Jesus fez com que Lutero, de alguma maneira, revolucionasse o tempo dele. 500 anos atrás, um homem que, de alguma forma, se tornou ícone desse movimento, teve a coragem de ouvir a verdade, crer na verdade e viver a partir da verdade. E hoje eu e você estamos aqui porque esses homens tiveram coragem para isso. Por isso eu quero te levantar mais uma vez, ficar em pé no seu lugar. E numa forma de honra eu quero te convidar a bater uma salva de palmas para esses caras que ficaram na nossa memória. Calvino, John Knox, Lutero, homens corajosos. Graças a Deus pela vida deles. Mas deixa eu dizer algo para você. Esses homens não eram diferentes de nós. Esses homens não eram diferentes de você. Então olha aí para quem está ao seu lado e diga: eu estou sentado do lado de um reformador. Eu estou sentado de um lado que vai revolucionar a história. Amém? Você acredita nisso? Você quer revolucionar a história? Se revoluciona a história com a verdade. Se revoluciona a história com a verdade. É a verdade que faz revolução. Não é a vaidade, não é orgulho, não é arrogância, é a verdade. Por isso, como esses homens fizeram, ame a Bíblia, ame a verdade. Num tempo onde a verdade tem sido colocada, de certa forma, num plano um tanto quanto duvidoso, eu e você precisamos amar a verdade, precisamos apegar a verdade e amar a Bíblia, independente se nós a entendemos ou não, ela continua sendo a verdade que nos liberta. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Espírito Santo, louvado seja teu nome por nós estarmos aqui nessa noite. E de uma maneira simbólica, nós queremos te agradecer pelos homens, profetas que você levantou, para que hoje nós pudéssemos ser livres de todo o engano que a religião cristã
havia caído, para que hoje nós possamos ter a convicção de que nós somos aceitos, simplesmente pela Tua graça por meio da nossa fé, que nós não temos e não precisamos pagar absolutamente nada pelo Seu amor, porque Você nos amou primeiro. Obrigado, ó Pai, por Lutero, obrigado por Calvino, obrigado por John Knox, obrigado, ó Pai, por todos esses homens que corajosamente se levantaram no meio das trevas e com a luz da verdade causaram revolução. Mas eu quero pedir a Ti, ó Pai, mais do que gratidão, eu quero pedir a Ti, faz mais uma vez a nossa geração, faz mais uma vez os nossos dias, levante, ó Pai, do nosso meio e na nossa geração, homens e mulheres que amem a verdade acima de tudo, e vivam a partir da verdade, sem medo, sem nenhum tipo de temor, mas corajosamente enfrentando todo o engano, toda a perversidade, todas as trevas que enchem a nossa geração, que enchem o nosso mundo. Faz mais uma vez nos nossos dias. Nós clamamos a Ti, Pai, faz mais uma vez, faz mais uma vez, faz mais uma vez, ó Pai, aquilo que esses homens fizeram. Faz mais uma vez nessa geração, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Pode se assentar. Eu estou bem empolgado para poder conversar com vocês essa noite. Na verdade, eu estou bem cansado. Estava viajando umas 40 horas até chegar aqui, mas em dormidas de aeroporto e coisas do tipo. Cá estamos nós, eu creio que Deus vai fazer algo especial nessa noite. Você está com expectativa para isso? Você está com expectativa para isso? Amém. Então abra a tua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 6, versículo 16. Nós começamos algumas semanas atrás a estudar esse texto, que é tão forte, tão confrontador. Um texto que Deus inspirou Salomão para que escrevesse a nós e com sua sabedoria pudesse nos instruir. Provérbios 6:16. Existem 6 coisas que Deus odeia. É bom a gente lembrar que Deus odeia algumas coisas, não é? Nós vivemos num tempo onde as pessoas ressaltam de maneira acertada o amor de Deus, mas o Deus que ama também é um Deus que odeia. E Ele odeia certas coisas. Ele odeia certos comportamentos e atitudes que o ser humano, que eu e você podemos tomar, muitas vezes de maneira displicente, de maneira pecaminosa. Deus odeia 6 coisas. E existe uma 7ª coisa que Ele detesta. 6 coisas que Deus odeia, a 7ª Ele detesta. Primeira coisa que Ele odeia: olhos altivos, altivez, arrogância. Olhar para as pessoas de cima para baixo, pensando que de alguma maneira você é detentor de algo que te torna uma pessoa superior. E se existe algo que nós precisamos aprender acerca da Bíblia, é que ela nos fala que todos nós somos iguais. Deus capacita algumas pessoas com dom, graças a Deus por isso, não é? Algumas pessoas são capacitadas com o dom da dança, algumas são capacitadas com o dom do ensino, outras são capacitadas com o dom da música, outros com o dom da engenharia. Alguns são revestidos de autoridade para liderar e outros não. Mas em absoluto, independente da nossa autoridade, do nosso dom, nós somos todos iguais, porque nascemos do mesmo Deus. Por isso Deus odeia o olho altivo. E o cristianismo, ele deveria ser exatamente o antagonismo do altivismo. Uma vez que nós seguimos
ao Deus que se tornou carne, se tornou igual a mim e a você, e que decidiu comer peixe assado na beira da praia sem lavar a mão com álcool em gel. Que decidiu conversar com uma mulher samaritana que vivia completamente diferente dele, que tinha valores diferentes dele, tinha práticas diferentes dele, mas conversou com uma mulher samaritana de igual para igual. Sabe por quê? Porque o mestre a quem nós servimos não é altivo. Mas é impressionante ser honestos e verdadeiros acerca da forma como muitos de nós vivem cristianismo, e infelizmente chegar à realidade de que muitos de nós são altivos. Deixa eu te falar uma coisa. Você conhece a Jesus? Yes? Sim? Sim? Você conhece a Jesus? Conhece a Jesus? Levanta sua mão. Você conhece a Jesus? Se você conhece a Jesus, você conhece a verdade. E a verdade, ela nunca, presta atenção, ela nunca pode ser um instrumento para pisar na cabeça dos outros. A verdade sempre será um instrumento para libertar o escravizado. A verdade sempre vai ser um instrumento de soltura daquele que vive escravizado na ignorância. E se você usa, em nome da sua fé, a verdade para pisar na cabeça dos outros, é porque você não conheceu a verdade. E você precisa conhecê-la. Deus odeia a altivez. Amém? Deus odeia a altivez. Deus odeia pessoas que discutem com as outras, não querendo levá-las ao convencimento da verdade, mas querendo de alguma forma ganhar uma competição de egos. Deus odeia debate no Facebook. Amém? Deus odeia isso. Deus odeia isso porque isso é um desfile de vaidade, um desfile de altivez, um desfile de arrogância, e que não tem nada a ver com a fé cristã. Deus odeia olhos altivos. Deus odeia a língua mentirosa. Vocês já ouviram sobre isso algumas semanas passadas, não é? Na semana passada, aliás. Deus odeia a língua mentirosa. Não abra mão da sua fé. Não abra mão da verdade. Não abra mão da verdade. E para abrir mão da verdade, para não abrir mão da verdade, você não precisa ser arrogante. Jesus era um homem que tinha posicionamento muito claro diante dos políticos, Pôncio Pilatos, diante dos religiosos, fariseus, diante do povo, diante de qualquer pessoa. Ele tinha uma firme convicção, ele tinha um firme posicionamento, mas ele não era altivo. Em nenhum momento ele abriu mão da verdade. Não abra mão da verdade, por viver num tempo onde o politicamente correto tem sido pregado, tem sido ensinado como sendo algo virtuoso. Se você abre mão da verdade para estar em paz com o outro, presta atenção, você acabou de armar uma guerra que vai acontecer daqui a alguns anos. Você não pode abrir mão da verdade em nome da paz. Porque a paz não se constrói com mentiras. A paz se constrói com verdades. Posso ouvir um amém para isso? A paz se constrói com verdades. Você quer viver em paz no teu casamento? Amém? Quantos querem viver em paz no seu casamento? Quantos são casados? Levanta sua mão, eu quero viver em paz. Tem alguns que casam para tretar, né? Eu quero brigar mesmo. Se você quer viver em paz no seu casamento, não abra mão da verdade. O teu marido precisa ouvir algumas verdades da sua boca. E deixa eu dizer algo para você, só você pode falar algumas verdades que ele precisa ouvir. A tua esposa precisa ouvir algumas verdades da sua boca. E só você, marido, pode falar essas verdades. Mas, Lipão, se eu falar a verdade para minha esposa, ela vai querer conversar de madrugada, que é o grande pesadelo. Deitou na cama e a esposa quer conversar, meu irmão, se prepare para raiar o dia, ver os galos cantando, ver, enfim, o jornal hoje começando, jornal da manhã, né? Não abra mão da verdade.
Não entre nessa vibe de politicamente correto. Não abra mão da Bíblia. Não abra mão dos profetas. Não abra mão dos mandamentos de Deus. Mesmo que isso te custe ser perseguido, açoitado, não abra mão disso. E para isso, obviamente, você não deve ser altivo e nem impor aquilo que você crê ser verdade sobre a vida de absolutamente ninguém. Hoje, nós vamos conversar sobre a terceira coisa que Deus odeia: mãos que derramam sangue inocente. Olha para quem está ao teu lado e diga: Deus odeia mãos que derramam sangue inocente. Quando eu estava estudando sobre isso, eu fui para a Bíblia e tentei encontrar na Bíblia homens inocentes que tiveram seu sangue derramado pela mão de outros, para entender qual é a motivação que leva alguém a derramar sangue inocente. Porque normalmente quando nós ouvimos isso, ou se nós ouvimos isso de prontidão, nós pensamos que esse texto está falando sobre Adolf Hitler. E também está falando. Mas não está falando sobre Adolf Hitler somente. Ou pensamos que esse texto está falando sobre Stalin. Ou sobre Marighella. Ou sobre Che Guevara. Ou sobre algum outro revolucionário, idealista que derramou sangue inocente baseado nas suas ideias, nos seus pensamentos. Mas olhando para a Bíblia, olhando alguns homens inocentes que tiveram seu sangue derramado, eu descobri um segredo que me chamou muita atenção. Quer ver? Gênesis capítulo 4 conta a história do primeiro homicídio que houve na terra. Qual é o primeiro homicídio? Caim mata Abel. Por que Caim matou Abel? Vamos contextualizar a história dos dois. Os dois eram cristãos, eram crentes. Os dois frequentavam a igreja. Os dois iam nos cultos. Os dois participavam de GP. Os dois eram discipulados. Os dois estavam inseridos no corpo da igreja, no povo de Deus. Um dia Caim e Abel vieram ao culto. Abel ofereceu a sua oferta. Caim ofereceu a sua oferta. E o que aconteceu? Deus reprovou a oferta de Caim, mas aceitou a oferta de Abel. Aí então Caim olha para Abel e diz o quê? Eu preciso matar esse cara. Você já imaginou isso acontecendo na igreja? Isso não acontece nos nossos dias porque as pessoas não têm coragem de matar. Mas de forma velada e inconsciente acontece toda hora. Ah, porque tal pessoa foi escalada para tal ministério e eu não fui. Porque ele foi aceito e eu não. Aí porque você não tem coragem de matar, o que você faz? Vou sair da igreja. Que é a mesma coisa, você está matando as pessoas na tua mente, emocionalmente. É um homicídio igual, só sangue literalmente não está sendo derramado. Mas nas tuas emoções você derramou sangue. Ou lá no seu GP, aonde o teu apacentador decide discipular tal fulano, e você estava na maior expectativa para ser discipulado por ele, e de repente você olha e fala, por que que eu não fui? E ele foi. Eu acho isso injusto, porque eu tenho 11 anos de ondadura, até inventou um ano maior. Tenho 11 anos de casa. E por que que ele foi e eu não fui? Foi exatamente esse tipo de sentimento que suscitou no coração de Caim. E aí, com esse sentimento, o que Caim fez com Abel? Matou Abel. Cara, Abel era um cara inocente, velho. Você imagina você vindo no culto entregar a tua oferta, de repente vem um cara e te enfia uma faca nas costas.
Eu falo, pô, estou entregando minha oferta, irmão. Só quero agradar a Deus. Caim matou Abel. Abel era um homem inocente. Mas Caim matou Abel por qual motivo? Inveja. Caim teve inveja de Abel. E exatamente pela inveja que ele teve de Abel, ele matou Abel. Outra história, só vai juntando as histórias aí, ok? Outra história, a história de José. Você conhece José? José do Egito, da Record? Conhece José? José era um garoto, como qualquer outro, que tinha sonhos. Quantos aqui tinham sonhos quando eram crianças? Tipo, ser jogador de futebol, ser bombeiro. Quem queria ser bombeiro? Quem queria ser polícia? Quem queria ser Tupac? Nossa geração está mal. José, uma criança como qualquer outra, ela tinha sonhos. E aí ele teve um sonho. Sabe qual era o sonho de José? Que 11 feixes de trigo se dobravam diante de um feixe de trigo. E esse feixe de trigo era ele. E os outros 11 eram os irmãos dele. E aí ele foi empolgado contar para os irmãos dele, porque isso é um baita de um sonho, não é? É igual, por exemplo, quando você queria ser médico. Quantos aqui queriam ser médicos? Opa, glória a Deus, continue sonhando. Continue visionando, você vai ser médico no nome de Jesus. É igual um sonho como esse, sabe? Que você tem um sonho tão legal, que quando você tem um sonho tão legal, o que você quer fazer? Contar para os outros. É ou não é? Todas as vezes que nós temos sonhos legais, o que nós queremos é compartilhar. E José chegou para os irmãos dele e falou: galera, eu tive um sonho maneiríssimo. Os irmãos de José olharam para ele e falaram: qual que é, José? Conta o sonho. Então, eu era um feixe e vocês se dobravam diante de mim. Você imagina o teu irmão mais novo falando isso para você. E aí eles olharam para José e falaram: tu está de sacanagem, velho. Passou-se alguns dias e José teve um outro sonho. Agora 12 estrelas se dobravam diante dele, que era uma estrela. E aí ele chegou para os irmãos dele e adivinha? Eu vou contar o meu sonho. Deixa eu te dar um recado. Tenha cuidado com quem você compartilha os teus sonhos. Amém? Tenha cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Nem todo mundo quer o seu bem. José chegou para os irmãos e contou esse sonho. Os irmãos dele olharam e falaram: tu está de sacanagem, primeiro é feixe, agora estrela, agora você é estrela, superstar, brilhando, e a gente tudo venerando você está ficando louco, José. E agora não era mais 11 feixes, agora era 12 estrelas, isso incluiu o pai dele. Os irmãos olharam e falaram: tu está ficando louco, até o nosso pai vai se dobrar diante de você. José ele era muito estimado pelo pai dele. Os irmãos, eles eram típica família brasileira, sabe? Que nem acontece lá em casa, que o irmão mais velho vai passando roupa para o mais novo. Quem passou por isso? Isso é perfeito, velho. Mas o que acontece é o quê? Quando se tem 11 irmãos, quando chega lá no 7º irmão, a roupa não vai estar muito legal. E aí as roupas eram passadas de filho para filho, mas José era o irmão mais novo. Quem aqui é o irmão mais novo? Tome cuidado, irmãos mais novos são perigosos. Eu sou o irmão mais novo também, eu sei do que eu estou falando. Lá em casa, minha irmã mais velha apanhou pra caramba. A segunda, meu pai amaciou. Eu só apanhei um pouco. José ganhou do pai dele uma túnica, uma capa da hora pra caramba. Ganhou uma túnica de marca da Tommy.
da Calvin Klein. Os irmãos dele ficaram olhando para ele e falaram: pai, você comprava roupa para nós na Show Modas. Por que você deu para José essa túnica da Calvin Klein? Você está de sacanagem, pai, você está pagando a nossa roupa ainda no crediário. Você vai lá e compra para José essa túnica da hora pra caramba. Enfim, os irmãos deles encheram o coração deles de sentimentos ruins acerca de José. Até que um dia, José vai encontrar os irmãos dele que estavam trabalhando no campo. E aí o que acontece? Os irmãos dele simulam uma morte, que eu acho que é pior do que matar. Vendem ele como escravo, contam para o pai que ele havia sido morto por um lobo-guará, por um lobo, enfim, qualquer na floresta. Levam a túnica da Calvin Klein, cheia de sangue, e provavelmente o irmão segundo mais novo pediu a túnica dele. Pai, lava, dá para mim. Ou seja, os irmãos de José derramaram sangue inocente. Qual que foi o pecado de José? Sonhar, ter sonhos. Os irmãos de José matam emocionalmente José, porque José sonhava. E José então é tido como morto na sua família. Ele entra em óbito. Por qual motivação? Inveja. Por que Caim matou Abel? Inveja. Por que os irmãos de José mataram José? Inveja. Aí então a Bíblia conta a história de um outro homem chamado Davi. Davi era aquele típico cara bonitinho. Ele era ruivo, todo ruivo é bonitinho. Quantos aqui são ruivos? Quem é ruivo aí? Quem é ruivo, fica em pé aí no seu lugar. Fica em pé, fica em pé. Na moral, ruivo é tudo bonitinho, cara. Não tem vergonha não. Bate uma salva de palmas para os ruivos. Show de bola. Ruivo tem a pelezinha toda, né, meio ferrujadinha assim. E isso é fantástico, cara. Eu lembro na minha adolescência que as meninas queriam ter pinta. Aí elas faziam tatu de pinta. Que coisa, misericórdia, é isso que eu penso também. Misericórdia. Ruivo é tudo bonitinho, ruivo tem cara de anjo. Né, não é? Até porque os anjinhos que vêm no 99 é ruivo. E esse era Davi, era ruivinho, bonitinho, pele enferrujada, meninão, cheio de vigor, cheio de atitude, cheio de coragem. Havia matado um leão, havia matado um urso, havia matado Golias. E aí então Saul, que era rei sobre Davi, olhando para tudo isso que Davi estava vivendo, o que ele pensou? Eu preciso matar esse moleque. Porque eu não matei um urso, eu não matei um leão, então eu preciso matar ele. E a partir desse momento, Saul se torna perseguidor de um sangue inocente, Davi. Por quê? Qual que era a motivação de Saul? Inveja. Qual era o pecado de Davi? Ser ruivo. Ser ruivo e parecer anjinho. Não tinha nenhum pecado. Sabe, ele só era ruivo. Ele só era bonitinho. Mas eles decidiram matar Davi pela ruivez dele. Isso me faz lembrar de uma escola que eu entrei. E aí na primeira semana um monte de gente queria me bater, porque eu tinha um olho azul. É verdade. Que eu entrei na escola e as meninas falaram: olho azul, olho azul, olho azul. Eu nunca vi ninguém beijar um olho. Mas tudo bem, elas tinham uma pira com olho azul. E aí elas ficaram encarnadas no meu olho azul. E os caras lá, enfim, falaram: não, vamos bater nele porque ele tem olho azul. Atestado de óbito, foi morto porque tinha olho azul. Qual foi a motivação?
Qual foi a motivação de Saul tentar matar Davi? Inveja. Jesus, Marcos conta que Jesus está à frente de Pilatos. E Pilatos, tentando de alguma forma advogar em favor de Jesus, tentando favorecer Jesus, porque Pilatos sabia que os fariseus estavam matando Jesus por qual motivo? Inveja. Inveja. Inveja por quê? Porque os fariseus estudaram, os fariseus eram os caras. E de repente chega Jesus de Nazaré, da favela da Rocinha. Chega Jesus do Complexo do Alemão. Chega Jesus da periferia da cidade. E começa a aglomerar milhares de seguidores. Todos eles ouvem Jesus. Todos eles respeitam Jesus. Todos eles amavam Jesus. E os fariseus, por sua vez, não tinham isso. Então os fariseus tiveram inveja de Jesus e decidiram crucificá-lo. Qual foi o pecado de Jesus? Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. O pecado de Jesus foi não ter pecado. Ou seja, e eu poderia contar mais histórias aqui, Paulo, Pedro, enfim, Estevão. Mas se você for olhar para a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver sangue inocente sendo derramado. E normalmente esses sangues inocentes derramados eram derramados por qual motivação? Inveja. E deixa eu te falar uma coisa. Eu amo a nossa nação. Eu amo o Brasil. Você pode repetir comigo isso? Eu amo o Brasil. Não fuja do Brasil, cara. Sabe, não crie um sonho europeu, americano. Ah, vou morar, vou comer Nutella no café da manhã. É verdade, eles comem Nutella no café da manhã. Mas não crie isso na tua mente. Ame a tua casa. Ame o Brasil. E por amar o Brasil, não minta acerca dele. E sabe de uma das coisas que eu descobri viajando esses dias nos Estados Unidos? O quanto o povo brasileiro é invejoso. E é óbvio que isso tem uma explicação sociológica. Nós somos invejosos porque a motivação dos portugueses ao colonizarem o Brasil foi inveja. Que no Brasil tinha pau-brasil, no Brasil tinha riquezas, e eles vieram aqui, roubaram tudo, usaram escravos para fazer o serviço e levaram embora. Motivados o quê? Na inveja. Diferentemente de grande parte da colonização, tanto europeia quanto norte-americana, que a colonização foi motivada pela colonização em si. Tornaram a terra norte-americana, europeia, a sua casa e construíram a sua casa. Então a motivação primeira não era inveja. Aí o que acontece? Quando eu olho para a forma como nós vivemos, e tanto sangue inocente derramado no nosso meio, eu percebo o quanto nós herdamos uma falha de caráter, que vieram lá dos nossos ancestrais, portugueses, espanhóis, e por aí vai, que vieram ao Brasil. E essa carga de caráter, de falha de caráter que nós carregamos é inveja. Não preciso nem dizer que muitos de vocês não se alegram quando alguém compra um carro melhor que o teu. Ah, não, eu me alegro. Se alegra tipo Caim, né? Muitos de nós não se alegram quando um amigo que está do seu lado ganha uma promoção no trabalho e você não. Quando a sua amiga casa e você não. Existem algumas pessoas que têm crises emocionais por conta da inveja. Crises de encalhadeira.
porque eu estou encalhada e fulana chegou ontem e está namorando. Motivado pela inveja. Mas sabe qual é o grande problema? A inveja, ela cega o entendimento. O invejoso normalmente não sabe que é invejoso. Você entende isso? Caim achou que ele estava fazendo um favor para a humanidade matar Abel. Talvez Caim ele fez um discurso assim: Abel, esse guri aqui não é crente não. Ele sobe no palco para aparecer. E aí eu estava lá ontem em tal bar e encontrei ele bebendo. Engraçado, você estava no mesmo bar que ele, bebendo com ele, e você está falando dele. Inveja. Inveja faz com que nós matemos, seja literalmente ou emocionalmente, pessoas ao nosso redor. Sabe por quê? Porque o grande trunfo do invejoso é tentar diminuir aqueles que se destacam para baixo dele, para que então ele seja reconhecido. Jesus, ele nos ensinou qual que é o remédio da inveja. Sabe qual é o remédio da inveja? O maior do reino dos céus é aquele que mais serve. É o que mais serve. A minha ambição, a tua ambição, presta atenção, não deve ser de ser o mais alto. A minha ambição e a tua ambição precisa ser de ser o mais servo, ser o menor, ser como Jesus. Não em uma falsa humildade. Deixa eu te falar uma coisa. Você recebe um salário bom, glória a Deus por isso, cara. Glória a Deus por isso. Troque de carro, só não fique entrando em financiamento. Mas troca de carro. Sabe, anda de carro bom. Glória a Deus pela tua vida, cara. Você tem uma condição boa, vista roupas boas. Seja generoso com quem não tem roupa. Glória a Deus pela tua vida. Mas não faça da tua riqueza, da tua nobreza, uma forma de represar ou de menosprezar aquele que não tem o que você tem. Seja humilde. Sabe, seja pequeno. Escolha ser servo. Fuja da inveja. Sabe por quê? Porque Deus odeia a inveja. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não desassocia o pecado do pecador. Deus odeia a inveja. E por esse motivo odeia o invejoso. Ah, Lipão, Deus ama o pecador, mas não ama o seu pecado. Não tem como separar o pecado do pecador, filho. Deus ama o pecador arrependido, mas odeia o pecador que não se arrepende. Por esse motivo, você precisa reconhecer que você tem uma séria tendência à inveja. E muito daquilo que você chama de justiça não é justiça, é inveja. Muito daquilo que você chama de socialismo, de igualdade social, é inveja. Eu digo isso porque eu já pensei assim. É inveja de não ter a posição que você queria ter, que o outro tem. É inveja de não ter a família que você queria ter e o outro tem. É inveja de não ter o trabalho que o outro tem e você não tem. Mas o invejoso, ele mata o inocente. Mas mal ele sabe que ao matar o inocente, ele também está se auto-sabotando. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Deus não abençoa o invejoso. O que aconteceu com Saul? O que aconteceu com os irmãos de José? O que aconteceu com os fariseus? Deus não abençoa
riquezas construídas em cima de inveja. Deus não abençoa influências construídas em cima de inveja. Deus não abençoa pessoas que querem atropelar outras nas redes sociais para ganhar like. Deus não abençoa pessoas que querem puxar tapete de outros para serem promovidos no trabalho. Talvez você até ganhe uma promoção hoje, mas amanhã, meu filho, Deus vai fazer justiça acerca da tua postura invejosa. Por isso, uma forma de combater a inveja, antes que nós oremos a respeito disso, eu quero fazer aqui alguns motivos de gratidão. Quantos aqui esse ano receberam alguma promoção no trabalho? Quantos? Fique em pé no seu lugar. Quero convidar toda a igreja a bater uma salva de palmas para eles. Quem está do lado deles, levanta, cumprimenta, fala, cara, parabéns. Cumprimenta eles, fala, parabéns, cara. Paga pizza para nós no final do culto. Quantos aqui esse ano namoraram, começaram a namorar, casaram-se? Quantos? Fique em pé aí no seu lugar. Dá uma salva de palmas aí. Levanta aí, dá um abraço, Fala, parabéns, cara. E não chama ele de feio. Ser feio pra caramba, casou. Tá vendo como a inveja age? Quantos esse ano assumiram alguma função de liderança dentro da igreja? Levanta sua mão. Fique em pé no seu lugar, dá uma salva de palmas pra essa galera. Cumprimenta quem está sentado do lado, cumprimenta eles, dá um abraço neles. Vamos ficar em pé todos. Sabe o que eu tenho aprendido de Deus, cara? Que aquilo que nós aprendemos dele, aquilo que nós temos aprendido na igreja, aquilo que nós temos aprendido nos grupos pequenos, nos discipulados, isso transforma uma nação. Isso transforma uma nação. Você já imaginou como seria ter uma rede social sem pessoas invejosas lá? Seria cool, né? Seria legal. Quantos aqui acham que seria legal isso? Você já imaginou trabalhar em uma empresa onde não existem pessoas invejando você, mas todos fazendo o seu serviço da melhor forma possível para Deus? Seria legal pra caramba, não seria? Ou estudar numa faculdade onde ambos alunos, estudantes, se ajudam mutuamente, porque querem ver o sucesso de todos da sala, e não apenas o seu sucesso. Seria legal pra caramba, né? Ou como seria viver numa igreja onde pessoas que são destacadas recebem honra, são líderes, são enviados, fossem honrados e celebrados por aquilo que fizeram? Seria legal pra caramba, não seria? Como seria legal não perder amigos porque você comprou um carro melhor? Como seria legal você não perder amigas porque você veste uma roupa melhor? Como seria legal viver num país, numa cidade, numa nação, num estado, aonde a motivação para crescer, para ser uma pessoa melhor não fosse a inveja, mas fosse puramente o desejo de querer ter uma vida melhor, de querer abençoar sua casa melhor, de querer abençoar as pessoas de uma forma mais efetiva. Deus precisa libertar-nos da inveja. Pela nossa geração e pela nossa nação, nós precisamos ser libertos da inveja.
Quantos concordam com isso? Eu quero te convidar a fazer dupla, trio, 4, sei lá, faz aí um grupo. Eu quero te convidar a orar a respeito desse assunto por essa pessoa ou por essas pessoas, pedindo a Deus: Deus, liberte a minha esposa de ser invejosa, de ficar invejando o corpo que não tem, que ela se alegre com o corpo que ela tem, que ela se alegre com as marcas da vida que ela tem. Deus, liberta o meu marido de ficar invejando o carro, o cargo, a função de outros. Dá a ele liberdade para ser um homem que se destaca por quem ele é e não por diminuir os outros. Comece a orar por essas pessoas, coloque a vida delas diante de Deus. Espírito Santo, traga-nos, ó Pai, libertação da inveja. Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós entendimento da nossa posição no Senhor, para que possamos viver uma vida aonde celebremos a alegria daqueles que se alegram, aonde participemos das conquistas daqueles que conquistam, aonde que participemos da glória dos nossos amigos, aonde participemos da vitória dos nossos irmãos. Espírito Santo, tira do nosso coração toda a raiz invejosa, que a motivação para prosperar, que a motivação para se destacar, que a motivação para ter influência não seja baseada em querer ser maior, mas seja baseada em querer servir o máximo de pessoas possíveis, querer servir e amar o máximo de pessoas possíveis. Espírito Santo, nos liberta da inveja, nos liberta da inveja. Sara a nossa nação, sara o nosso coração, sara nossas casas, sara as nossas empresas, sara nossas famílias, sara a nossa igreja, para que sejamos pessoas livres. No nome santo de Jesus, nós oramos. No nome de Jesus, nós oramos.